Opa, tudo bem? Thales Jorna do Desvendando Exatas aqui. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre soma e produto entre raízes de equações de segundo grau. E o grande objetivo não é somente mostrar que é bem simples obter aquelas formulinhas. Para a soma é menos b sobre a, para o produto é c sobre a. Isso a gente vai ver que é muito simples. Mais do que isso, a gente vai utilizar esses resultados para te mostrar forma fatorada de funções do segundo grau. Lembrando, funções de segundo grau têm a mesma forma, a mesma cara de equações de segundo grau. Ax² mais bx mais c. E nós vamos mostrar, com os resultados de soma e produto de raízes, que esse ax² mais bx mais c, na verdade, pode ser escrito também como a vezes x menos x', primeira raiz, vezes x menos x2'. Então, por que eu considero relevante te mostrar essa dedução? Primeiro, para você exercitar o lado lógico. Opa, se eu estou somando as raízes, eu tenho que somar x' mais x2'. Então a gente vai pegar lá a fórmula de Bhaskara, Sabemos quem é x', sabemos quem é x2', vamos só somar e vamos obter essa fórmula. Sabemos que o produto é x' vezes x2', vamos obter a fórmula. E a forma fatorada é simplesmente uma fatoração. De fazer pensar, raciocinar. E mais do que isso, a gente vai perceber mais à frente que dominar esse tipo de coisa, saber que existe pelo menos a forma fatorada, pode te fazer resolver problemas de limites de indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, nossa, não lembrei aqui de divisão de polinômios, não lembrei ali de uma fatoração, mas se você souber a forma fatorada, você vai conseguir resolver alguns probleminhas ali, de funções racionais, ou seja, quociente entre polinômios e que geram problemas do tipo indeterminação 0 sobre 0. Tranquilão? Sem mais delongas, bora pro vídeo, é para ser bem tranquilo, mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e pode deixar sua dúvida aí que eu vou responder com muito carinho. Belezinha? Bora pro vídeo. Belezinha, galera, bora lá. Vamos desenvolver aqui a soma das raízes. A gente vai partir da fórmula de Bhaskara. E nós sabemos que a fórmula de Bhaskara pode ser escrita da forma menos b mais ou menos raiz de b² menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Lembrando que a fórmula de Bhaskara a gente desenvolveu via método do complementos quadrados. Então, a gente já sabe como chegar nessa fórmula. Mas beleza, quem seria a nossa raiz, a famosa x' e a sua irmã x2'? Vamos lá, vamos fazer aqui do lado. Isso aqui vai gerar, então, a nossa x', que é basicamente usar o sinal de mais. Então, é menos b mais raiz de b² menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Tranquilão? O x2' é basicamente a mesma coisa, só que em vez de ser mais, fica menos. Então, é menos b menos raiz de b² menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Agora, quem seria a soma das raízes? Ora, isso é muito intuitivo, gente? Basta a gente fazer x' mais x2'. Então, a gente vai fazer aqui embaixo a soma. E eu vou falar que essa soma é representada pela letra S. Então, a soma S vai ser igual a x' mais x2'. Agora, quem é x'? Perceba que, olha só a sacada. A gente vai quebrar aqui, essa fração. Vou até fazer aqui em cima só para poder substituir. Como o denominador é comum, a gente já vai quebrar aqui em 2. Então, vai ficar menos b sobre 2a mais raiz de b² menos 4ac também sobre 2a. Fazendo a mesma coisa aqui embaixo, vai ficar menos b sobre 2a menos raiz de b² menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Já perceba o seguinte, que se eu somar esses dois caras, a gente já espera que esse termo aqui, da raiz, que tem aquele termo feio ali, ele vai se cancelar com esse cara, porque eles têm sinais contrários. Então, é basicamente a mesma expressão, só que com sinal trocado. Então, vai se cancelar. Em relação ao outro termo, menos b sobre 2a, a gente percebe que eles são iguais. Então, eu espero o dobro. Então, a gente vai esperar o dobro de b sobre 2a, só que com sinal negativo.
Então a gente já espera que dê menos b sobre a, né? Mas vamos fazer a conta, É só para te mostrar que você não precisa decorar. Nossa, a soma entre as raízes é menos b sobre a, menos b sobre a. O pessoal fecha o olho e decora, mas não precisa ficar desesperado ou desesperada, tá? Então a gente vai substituir ali os resultados, como a gente mostrou, menos b sobre 2a, mais raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, certo? Vamos escrever o 2 bonitinho sobre 2a. Agora a gente vai somar. Então aqui a gente vai somar isso tudo, né? Então vai ficar menos b sobre 2a, de novo, agora menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Coloquei entre parênteses justamente para fazer com que você exercite isso dessa forma, né? Porque se fosse um menos aqui no lugar do sinal positivo, né? A gente teria que fazer de novo ali o jogo de sinais e aí esses dois menos aqui virariam mais, né? Porque menos com menos dá mais. Aqui nesse caso vai se manter negativo porque mais com menos dá menos. Então, é só uma forma de exercitar, principalmente para quem está aprendendo. Essa parte básica, gente, de álgebra, ela é essencial, não negligencie. Eu diria que depois que você domina o básico, todo o resto fica muito mais simples. E isso é por experiência própria, tá? Mas beleza, vamos continuar desenvolvendo. Então, isso implica que a soma, que é igual a x' mais x duas linhas, vai ser igual menos b sobre 2a mais raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a, menos, mais com menos dá menos b sobre 2a, mais com menos dá menos de novo, então vai dar menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. E perceba que aqui, né, como eu falei, corta aqui, então vai sobrar menos b sobre 2a menos b sobre 2a. É a mesma coisa que eu estou somando, né, se a gente for desconsiderando o sinal negativo, como se estivesse somando ali uma banana com uma banana, ou seja, é o mesmo termo. Então isso aqui vai ficar menos 2 vezes b sobre 2a. O 2 vai cancelar com 2 e a gente conclui que a soma entre as raízes de fato é menos b sobre a. Ou seja, a soma entre as raízes, que é igual a x' mais x duas linhas, é igual a menos b sobre a. Como já se era esperado. A gente já esperava esse resultado. E o objetivo, né, gente, aqui é um vídeo bem simples. É simplesmente para te mostrar mesmo que não precisa decorar. O que for lógico você consegue mostrar. Agora vamos mostrar aqui o produto, tá? Bora lá! Beleza, gente, de forma bem similar, a gente vai mostrar aqui a mesma coisa, só que em vez de ser uma soma, vai ser o produto. Então aqui a gente já está partindo, né, dos resultados que a gente construiu ali, a gente só quebrou aqui, no caso, essa fração aqui em duas, né, já que o denominador era comum, e a gente vai utilizar justamente os resultados aqui do lado direito, tanto para x' quanto para x duas linhas, vamos multiplicar esses resultados. A gente quer o produto entre as raízes. Então bora lá. Vamos desenvolver então aqui o produto. E a gente vai chamar esse produto, vamos representá-lo pela letra P. Então quem seria o produto P? P seria x' vezes x duas linhas. Então eu só estou querendo multiplicar essas duas raízes. Então abre parênteses aí, vai ser menos b sobre 2a mais raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Agora, multiplicado, agora vamos pegar x duas linhas. Menos b sobre 2a menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Em vez de a gente ficar fazendo multiplicação por chuveirinho, eu vou te ensinar algo útil, ensinar a visualizar padrões. Perceba o seguinte, ó, eu recomendo inclusive que você faça. Faça aí o chuveirinho, ou seja, o que seria o chuveirinho? A distributiva. Pega primeiro aqui o primeiro termo, menos b sobre 2a, multiplique pelo primeiro aqui, depois multiplique pelo segundo. Aí depois você vai fazer a mesma coisa com o segundo termo aqui dos primeiros parênteses, né? Vai multiplicar aqui pelo primeiro, vai multiplicar pelo segundo. Sempre fazendo a regrinha do jogo de sinal. Só que eu vou te ensinar a fazer isso de uma forma mais rápida
prática e que vai te fazer com que você observe padrões na hora da prova, assim, e tal. E fora aí que em momentos de desenvolvimento ali, isso pode te ajudar bastante. Vamos lá. Perceba o seguinte, perceba que aqui eu tenho menos b sobre 2a e aqui eu tenho menos b sobre 2a, o mesmo termo. Então, vamos chamar menos b sobre 2a de w. Então, isso aqui seria w. Perceba agora que a menos do sinal, ou seja, esqueça o sinal de mais, esqueça o sinal de menos aqui. A menos do sinal, perceba que esse cara aqui, ó, que é a raiz, que eu vou circular em vermelho, é a mesma coisa que está lá. Então, é a mesma coisa, é o mesmo cara. A diferença é só o sinal. Então, as raízes a gente vai chamar de z. Então, o que a gente tinha? A gente chamou menos b sobre 2a de w, e a gente chamou, vamos repetir aqui o sinal, a gente chamou esse termo aqui com a raiz de z. Então, aqui é w mais z, e esse cara aqui é w menos z. Olha só, o que a gente teria aqui? A gente teria, estou fazendo em vermelho porque é um rascunho, a gente teria w mais z vezes w menos e. Perceba que isso aqui é a diferença de quadrados, é um produto notável. É um produto do tipo w ao quadrado menos e ao quadrado. Ou seja, quando eu perceber que eu tenho um produto entre dois binômios ali, né? Eu tenho dois termos em cada parênteses ali. E esses termos eles são iguais. Um deles é exatamente igual, inclusive em sinal, e o outro só está com o sinal trocado, podemos escrever na forma de uma diferença de quadrados. E aqui a gente já resolve o problema, porque a gente só vai levar o primeiro ao quadrado e o segundo ao quadrado. Então, se a gente for organizar essas ideias aqui, ó, perceba que a gente nem vai fazer tanta conta. Perceba que a gente vai evitar aqui conta. E como eu venho falando sempre, quanto menos conta você fizer, melhor. Então, a gente vai organizar aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. Chamando-se, eu costumava sempre escrever, tá? Porque é uma forma organizada. Chamando-se w igual a menos b sobre 2a, menos b sobre 2a, e z igual a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, temos dois pontos. O produto vai ser igual a x' vezes x duas linhas, que vai ser igual a menos b sobre 2a, a gente viu que é w, certo? Raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, a gente viu que é z. Então, é w mais e vezes, de novo, w, só que agora menos e. Que é igual a diferença de quadrados, que é w ao quadrado menos z ao quadrado. Que aqui é igual a diferença de quadrados. Diferença de quadrados. Olha só que legal. E aí, agora, é muito simples. É só elevar o primeiro ao quadrado e o segundo ao quadrado. Então, portanto, temos o seguinte. Temos que o produto, que é igual a x' vezes x duas linhas, é igual a menos b sobre 2a ao quadrado menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso, né, sobre 2a, tudo isso ao quadrado. E como é que a gente faz ali o quadrado de uma fração? Ele vai passar tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, ele vai ficar, o sinal negativo vai sumir, né, do menos b sobre 2a, porque todo número negativo elevado ao quadrado dá positivo. Então, vai ficar b ao quadrado, tudo isso sobre 4a ao quadrado, menos quadrado da raiz, vai dar o próprio cara que está ali dentro da raiz. Então, vai ficar b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 4a ao quadrado. E aí agora aqui, ó, a gente vai quebrar essa segunda parcela, b ao quadrado menos 4ac sobre 4 ao quadrado, em duas, porque a gente tem um denominador comum. E o que a gente vai receber aqui? Vamos obter, então, que é b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos, perceba que esse cara aqui, ele está positivo, tá? O primeiro aqui, o b ao quadrado, está positivo, mas com menos dá menos. Então, vai ficar menos b ao quadrado, menos b ao quadrado também sobre 4a ao quadrado. E o menos com menos vai dar mais, 4ac sobre 4a ao quadrado. Perceba que b ao quadrado sobre 4 ao quadrado cancela com esse cara. É a mesma coisa, só muda o sinal. O 4 cancela com 4, esse a cancela com quadrado, sobrou então c sobre a.
o que implica que o nosso produto entre raízes x' vezes x duas linhas é igual a C sobre A. Então, gente, perceba que aqui eu quis mostrar, até para agregar valor para você que está aprendendo álgebra, a visualizar padrões. Tente visualizar padrões, tente não só fazer a conta, porque isso vai te ajudar lá na frente. Sempre pense em médio e longo prazo, tá? Então agora a gente vai utilizar esses resultados para obter a forma fatorada. Bora lá que tá acabando. Vai dar tudo certo. Para finalizar, hein, gente, vamos aqui obter a forma fatorada de uma função de segundo grau, ou da expressão da equação de segundo grau. E para isso a gente vai usar os resultados que a gente acabou de mostrar. Soma de raízes x' mais x duas linhas igual a menos b sobre a, e o produto entre raízes x' vezes x duas linhas igual c sobre a. E aí, o que seria a nossa forma fatorada? A gente vai partir do seguinte, olha, nós sabemos que ax² mais bx mais c é a forma geral, né? É a expressão geral de equações do segundo grau e de funções do segundo grau. A diferença é que se a gente tivesse uma equação de segundo grau seria igual a zero, né? E se fosse uma função de segundo grau, a gente chamaria isso aqui de f de x. Mas a gente já mostrou, né, por exemplo, utilizando complemento de quadrados, que a gente pode manipular expressões. Tranquilão? E a gente vai fazer isso. Inclusive, o primeiro passo é o seguinte, vamos colocar o A em evidência. Parece algo familiar, e é justamente o que a gente fez em complemento de quadrados, o primeiro passo. Então, vamos colocar o A em evidência. A vai ficar aqui em evidência, então vai ficar x² mais b sobre A vezes x mais c sobre A. Perceba o seguinte, que se a gente passar o A aqui multiplicando todos os termos, a gente vai obter exatamente a expressão aqui do lado esquerdo. Só que eu quero que você se atente ao seguinte, perceba que a gente não vai completar quadrados agora, eu só quero que você perceba que aqui tem um b sobre A e aqui um c sobre A. Só que b sobre A me lembra a soma entre as raízes, só que com sinal trocado, né? A soma entre as raízes é menos b sobre A. Então, b sobre A positivo é menos a soma. É menos a soma entre x' mais x duas linhas. O c sobre A é diretamente o produto. E a gente vai simplesmente substituir isso. Então, o que a gente sabe? Se a gente fizer aqui o seguinte, ó, vamos lá. Sabendo-se que menos b sobre A é igual a x' mais x duas linhas, isso implica que b sobre A é igual a menos x', na verdade eu vou colocar o menos aqui em evidência, menos x' mais x duas linhas. Tranquilo? Eu só multipliquei por menos 1. Além disso, C sobre A é igual ao produto entre as raízes, que é igual a x' vezes x duas linhas. Então, se a gente substituir, né? Então, substituindo, vamos até colocar aqui na mesma linha, substituindo na expressão original, temos. Gente, estou fazendo aqui para você entender como é que eu fazia. Eu descrevi o que estava fazendo e isso é uma das melhores formas de estudar. Porque quando você vai retomar aquele estudo, digamos assim, você não parte do zero, você entende o que foi feito. Então, quem ler isso aqui vai saber, olha, eu estou utilizando aqui a soma das raízes e estou utilizando aqui o produto entre as raízes. E aí eu substituí na expressão original. Dessa forma, a gente tem o seguinte, ó, temos ax² mais bx mais c, que é igual justamente àquela expressão que a gente tinha obtido, a vezes x² mais b sobre A vezes x mais c sobre A. Aí agora a gente vai substituir aqui, ó, o A mantém, vamos abrir o colchete, vai ficar x². Aí agora, no lugar do b sobre A, eu vou colocar o resultado. Então vai ficar menos x' mais x duas linhas, que multiplica vezes x, mais o c sobre A, que vai ser justamente x' vezes x duas linhas. Só substituir nesse passo. Agora, perceba o seguinte, quando eu não souber o que vou fazer, assim, não sei o que eu vou fazer agora.
faz a distributiva e vê no que vai dar. Então a gente simplesmente vai fazer aqui a distributiva, tranquilo? Então bora lá. Isso vai ser igual. O A ele fica lá parado na frente. Lembrando que a gente quer chegar em A vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. Então a gente já sabe onde a gente quer chegar, na forma fatorada. Então, bora lá. X². Agora, perceba que a gente tem menos x' vezes x. O menos ali, ó, como os dois termos aqui, tanto x' quanto x duas linhas, estão com sinal positivo, então tudo vai ficar negativo. Então vai ficar menos x' vezes x, menos x duas linhas vezes x, mais x' vezes x duas linhas. Perceba o seguinte agora, a gente vai escrever x² igual a x vezes x. X vezes x. E perceba a mágica que vai acontecer. Bora lá. A, sempre repete o A, agora eu posso colocar entre parênteses, né? Vai ficar x vezes x, menos x' vezes x, menos x duas linhas vezes x, mais x' vezes x duas linhas. Perceba o seguinte, olha só. Como eu quero chegar em A vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas, perceba o seguinte, se eu colocar esse x aqui em evidência, eu vou obter exatamente x menos x'. Esquece a outra parte. Tente visualizar padrões por partes. E o primeiro padrão aqui desses dois termos é justamente esse. Se eu colocar o x em evidência, vai ficar x menos x'. E aí o resto eu vejo o que vai acontecer depois. Então vai ficar igual a vezes o x eu vou colocar em evidência. Então vamos colocar aqui entre colchetes, né? Porque vai aparecer um parênteses ali dentro. Então vamos botar aqui x. Vai ficar então x menos x'. E o que sobrou? Menos x duas linhas vezes x mais x' vezes x duas linhas. Agora perceba, eu quero x menos x', x menos x duas linhas. Mas esses termos que sobraram aqui, ó, eu tenho de novo um termo em comum, que é o x duas linhas. E aí perceba que se eu colocar dessa vez aqui, ó, o menos x duas linhas em evidência, vai aparecer x menos x'. Experimente fazer. Vamos lá. Vai ficar A vezes x menos x'. Agora eu vou colocar menos x duas linhas em evidência. E aí vai ficar quem? Ó? Menos x duas linhas em evidência, vai sobrar um x positivo. Sobrou um x positivo. Agora, quando eu coloco menos x duas linhas em evidência, como o sinal dele aqui era positivo, então, naturalmente, esse cara aqui, ó, o x' vai ficar negativo, porque esse menos com esse menos vai dar mais. Então, vai ficar x menos x'. Belezinha? Então, olha só que mágica que acontece aqui, ó. Vamos fechar os colchetes. Perceba que agora eu posso colocar x menos x' em evidência. E colocando x menos x' em evidência, eu vou sobrar ali x menos x duas linhas. Então, isso aqui vai ficar A vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. E aí a gente conclui, portanto, que ax², vamos fazer esse quadrado bonitinho, ax² mais bx, vamos fazer aqui direitinho, mais bx mais c é igual a A vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. Ou seja, não precisa decorar de novo. Thales, mas nossa, é muita continha. Só que vale a pena fazer, gente. Vale a pena fazer enquanto você está estudando matemática básica, porque no nível superior fica muito mais fácil. Infinitamente mais fácil. Belezinha? Tranquilo? Bora lá. E aí, gente? Maçante, mas ao mesmo tempo tranquilo, né? Perceba que aos poucos você vai adquirindo confiança, não só para exercitar álgebra. Isso aqui foi puramente álgebra. A gente partiu de coisas conhecidas e mostrou outras coisas. A gente queria mostrar que ax² mais bx mais c era igual a A vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. Então já é uma premissa. Então o vídeo ele é um pouco maçante, mas ele é proposital.
a ideia é que você exercite álgebra. A ideia aqui é construir um raciocínio e um conteúdo, né, um conhecimento, digamos assim, de forma a te ajudar, principalmente quando você estiver estudando cálculo 1, cálculo 2. Isso lá na frente faz muita diferença. Então, quando eu estudava no nível médio, eu tentava mostrar essas coisas. Eu tentava, nossa, será que isso vem de onde? Esse vem de onde, ele te ajuda muito quando você segue uma carreira de exatas. Porque isso faz com que lá na frente você consiga lembrar de tanta coisa. Particularmente falando, eu diria que esse foi um dos principais segredos. E outra coisa que foi muito importante aqui nesse vídeo. Perceba que eu escrevia, né? Sabendo-se que tal. Crie esse hábito. Tente se acostumar a escrever como se você estivesse explicando para você mesmo. Você vai perceber que você vai evoluir muito rápido e quando você for estudar novamente aquele assunto, né, um resumo, vai ficar muito mais simples, porque você vai saber exatamente o que você fez. Se você não escreveu ali que você usou tal coisa e substituiu, principalmente ali no início, talvez você bata o olho e fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu tô perdido, eu tô perdida. Então, acostume-se a fazer isso. É uma dica de ouro aí para a carreira de vocês, porque foi o que eu fiz e foi o que deu muito certo, tá bom? No mais, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, também comentem. Aqui a gente está sempre aberto para qualquer tipo de crítica. O objetivo é ajudar vocês, belezinha? Então, tamo junto, abração e bons estudos.